E aí, galera, vamos para o nosso segundo vídeo sobre a Europa no século XIX. Agora nós vamos falar sobre as unificações da Itália e da Alemanha. Vamos começar com a Itália, ok? Preste atenção. Primeiro, a Itália estava dividida. Tudo que eu vou descrever aqui, eu vou usar um mapa para mostrar para vocês. Primeiro, nós temos o Noroeste, Piemonte. Piemonte é o único estado independente governado por italianos. O resto da Itália está sob domínio estrangeiro. O norte, o noroeste e parte do centro da Itália, você tem o domínio austríaco, determinado a partir do Congresso de Viena de 1815. Você vai lembrar do princípio do equilíbrio, que entregou o domínio sobre o norte da Itália e a região do nordeste, do Vêneto, para o controle austríaco. Aqui no centro você tem os estados da igreja, também chamados de estados papais, onde o Papa governa como monarca absolutista. E o sul da Itália, chamado de Reino de Nápoles, ou Reino das Duas Sicílias, estava sob o domínio da família Bourbon. Traduzindo, exceto Piemonte, o resto da Itália se encontrava sob forte domínio estrangeiro. A primeira tentativa de unificação ocorreu por um grupo chamado de Carbonários, na região do Vêneto. Carbonários porque a maioria deles advinham das minas de carvão. Observem a data, 1848. Nós estamos no meio da Primavera dos Povos. É um movimento de influência que recebeu influência da Primavera dos Povos. Preste atenção que o movimento Carbonário tinha uma divisão ideológica, haviam monarquistas e republicanos. Isso enfraquece o movimento. Apesar das várias revoltas na região do Vêneto, eles não conseguem fazer a unificação. Nessa época, os Carbonários eram liderados por um homem chamado Giuseppe Mazzini. O processo de unificação só é tomado, novamente, na década de 1860. E aí nós vamos ver dois movimentos de unificação. Um pelo norte e outro pelo sul. O sul foi conquistado e unificado por Giuseppe Garibaldi. Era um movimento republicano e popular. O norte, a região do Vêneto, foi conquistado por Vítor Emanuel e por seu primeiro-ministro Camilo Cavour, um movimento fortemente monarquista e burguês. Então, os austríacos são derrotados no norte e a família Bourbon é derrotada no sul. O que acontece? Você tem duas formas de governo diferentes propostas. A monarquia pelo norte e o sul republicano. O que vai acontecer? Giuseppe Garibaldi abre mão do seu exército e entrega os domínios do sul para Vítor Emanuel II, para Piemonte. Assim, o norte e o sul foram unificados pela elite. Observe que a elite estava interessada na unificação, porque a unificação iria garantir livre comércio entre as diferentes regiões da Itália. A única região que faltava era qual? Os estados papais, a região ocupada pelo Papa, onde estava Roma. Preste atenção que Roma foi conquistada em 1870. As tropas de Napoleão III, as tropas francesas, protegiam Roma e o Papa. Mas com a Guerra Franco-Prussiana, as tropas francesas saíram de Roma. Roma ficou desprotegida, o Papa ficou desprotegido e as tropas de Piemonte invadiram Roma em 1870, finalizando a unificação italiana.
A questão romana, então, é o conflito que se inicia entre o Papa e o Estado italiano. Porque o Papa se recusa a deixar Roma, se recusa a abandonar o seu palácio e se considera refém em sua própria casa. Então, a questão romana, o conflito entre o Papa e o Estado romano só vai ser selado em 1929 com o Tratado de Latrão, quando o Papa recebe o Estado do Vaticano do governo fascista de Benito Mussolini. O norte da Itália se desenvolve, o sul da Itália continua rural e agrícola, por isso atrasado, e por isso muitos imigrantes nesse período saem do sul da Itália em direção ao Novo Mundo, em direção ao Brasil e em direção aos Estados Unidos, num forte processo de imigração. Ok? Meus queridos, terminamos aqui a unificação italiana. Agora nós vamos para a unificação alemã. O que acontece? Prestem bastante atenção. A Alemanha estava dividida desde Prestem atenção. A Alemanha estava dividida desde o Congresso de Viena, a Confederação Germânica. A Alemanha estava dividida em 34 estados alemães diferentes. Então não existia a Alemanha, existiam 34 estados alemães e a maioria deles estava sob a influência da Áustria. Lembra do princípio do equilíbrio. E então, meus queridos, o que vai acontecer? Fora do domínio austríaco, havia um estado poderoso, a Prússia. A Prússia era um estado industrializado, com um forte exército e moderno. E a Prússia fazia oposição à Áustria. A Prússia desejava a unificação. A Áustria, em oposição, era um país agrícola e economicamente fraco. Era um país agrícola e pobre dentro da Europa. Então prestem atenção que a Prússia vai gerar um forte sentimento de oposição à Áustria para dar início à unificação. Observe então aqui o mapa, onde nós temos a Prússia, dividida em duas áreas, uma Prússia oriental e uma Prússia ocidental. Nós temos os estados do norte, nós temos os estados do sul, Alsácia e Lorena, que nós estudamos na aula anterior, que pertencia à França, e aqui do lado estavam os estados austríacos. O processo de unificação começa em 1834, com a adoção do Zollverein. É uma união alfandegária, isto é, uma área de livre comércio entre os estados alemães. A Prússia propõe o Zollverein para fazer essa união econômica, fortalecendo os laços econômicos entre os estados alemães. É o primeiro passo para a unificação. Quando a Áustria tenta impedir o Zollverein, é tarde. A integração já foi feita e o Zollverein só se expande na década de 1850. Traduzindo, o primeiro passo da unificação é o passo da unificação econômica, favorecendo a elite. Observem que na Itália a unificação é iniciada pela elite em Piemonte e Sardenha e vencida pela elite, e o mesmo acontece aqui na Alemanha. Ela acontece de cima para baixo, da elite para o povo. Quando que a ideia de unificação ganha força? Na década de 1860, com a coroação do Kaiser, do imperador da Prússia, Guilherme I da família Hohenzollern. Ele escolhe como seu primeiro-ministro, como seu chanceler, Otto von Bismarck, conhecido como o homem que é líder da unificação. Bismarck representa a união das elites da Alemanha. Ele é apoiado pela burguesia, pelos Junkers, que é a aristocracia rural, a nobreza rural alemã, e também pelo exército. E ele dá início àquilo que nós chamamos de Via Prussiana da unificação. Isto é, uma unificação de cima
para baixo sem a participação do povo na condução do processo. O povo só assiste. Nesse caso, é uma unificação feita da elite para o povo. Uma unificação feita da elite para o povo. Por isso, de cima para baixo. Observe que no caso italiano, também foi a burguesia de Piemonte que fez isso, e aqui no caso alemão, a burguesia, os Junkers e o exército. Ok? Quais são as etapas da unificação? A guerra é o instrumento da unificação para Bismarck. Bismarck faz guerras com o objetivo de unificar a Alemanha e consolidar o espírito nacional em torno do exército. A primeira guerra foi a Guerra dos Ducados, dos dois ducados. Prússia e Áustria se unem contra a Dinamarca com o objetivo de conquistar dois ducados que estavam na mão dos dinamarqueses. Ducados alemães na mão dos dinamarqueses, Schleswig e Holstein. A Prússia e os austríacos vencem os dinamarqueses. Contudo, a Prússia acaba tendo conflitos com a Áustria na anexação dos territórios. Isso gera uma nova guerra, a Guerra das 7 Semanas, também conhecida como Guerra Austro-Prussiana, Prússia contra a Áustria. E nesse momento, os estados alemães do norte se unem à força prussiana e derrotam os austríacos. Observem que a influência austríaca foi retirada dos estados do norte, na Confederação Germânica. E agora faltavam os estados do sul. Os estados do sul também seriam unificados por uma guerra. Com o objetivo de fortalecer sua economia, era necessário tomar Alsácia e Lorena. Por isso acontece a Guerra Franco-Prussiana. Os prussianos declaram guerra aos franceses. E isso vai gerar a adesão dos estados do sul. O que vai acontecer? A vitória na Guerra Franco-Prussiana vai unificar os estados do sul, além de anexar os territórios de Alsácia e Lorena, as maiores fontes de carvão e ferro da Europa Ocidental. Qual o resultado? A unificação dos estados alemães quebra o equilíbrio europeu. Surge uma potência conquistadora que se fortalece até as décadas iniciais do século XX, que dá início à Primeira Guerra Mundial. Isto é, a Alemanha vai ser a nação, a potência conquistadora que quebra o equilíbrio europeu em 1914 e é a grande potência na Primeira Guerra Mundial. Por isso, meus queridos, finalizamos aqui as nossas atividades. Vamos ver as próximas aulas sobre Estados Unidos no século XIX e finalizamos esse conteúdo da Europa do século XIX aqui. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Até a próxima aula.